Estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados temos um programa inédito. Este programa é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Hoje estou muito feliz, tenho uma convidada super especial, a professora Luza Aquistapassi, e nós vamos falar sobre arte têxtil. Bem-vinda ao programa, professora Luza. Obrigada e obrigada pelo convite. Um prazer recebê-la aqui. E é interessante, assim, do teu programa, né, trazer assuntos diferenciados para as pessoas, né, então acho interessante, assim, porque são temáticas que às vezes são um pouco negligenciadas, assim, e as pessoas têm interesse, mas não têm onde buscar a informação necessária, né? Então isso é interessante. É verdade. Toda a comunicação é importante, né? Quanto mais se passar alguma sugestão, um conhecimento a mais, é bem-vindo, né? É verdade, bem colocado. E quando a gente usa a comunicação para transmitir o belo, melhor ainda. Isso, com certeza. O trabalho dos artistas, né? Com certeza, o que a professora Luza falou, eu sempre pesquiso também, antes do programa, alguma referência, alguma questão que eu não tenha profundidade. E foi um pouco difícil mesmo pesquisar sobre a arte têxtil. Então, gostaria que nós começássemos então o programa contigo falando para nós o conceito de arte têxtil, ou o que é arte têxtil. Bom, a arte têxtil, na realidade, nós teríamos que primeiro separar ela, né, tanto da arte quanto do têxtil. Então, quando se fala em têxtil, para se falar em arte têxtil, o importante é se ter um pouco do conhecimento da história do têxtil, né? Porque é um fazer do ser humano, né, que vem de milhares de anos, já de muitos anos, né? E ele tem uma característica muito peculiar pelos povos, né? Então, cada civilização, né, civilizações que já foram extintas, civilizações que se transformaram, que ganharam outros bens culturais e tudo mais, né? Elas desenvolveram um tipo de têxtil. Então, desde a antiguidade, se tem, né, desde a pré-história, quando o homem começou a tecer sua vestimenta, né, suas roupas, ele começou a usar o têxtil, né? Na realidade, primeiro o homem se vestia com as peles dos animais, né? Daí, posteriormente, então, foram se desdobrando também conhecimento de algumas fibras, né? A questão também de como poderiam se fazer costuras, né? Então, tudo isso ele contribui também, tá? Mas uma coisa interessante também dentro da arte têxtil, que nós temos que separar o que é tecido e o que é tramado. Então, o que se tem, por exemplo, o que é tecido, eu posso fazer num tear, tá? E o que é tramado, eu posso fazer, por exemplo, uma cestaria. Tá? Aí eu faço com as mãos. Isso faz com as mãos, né? Faz com as mãos, mas necessita de outros instrumentos. Já o tecido, a própria palavra tecido, ele vem da tecelagem. Então, eu vou tecer um tecido, tá? Então, cada civilização foi desenvolvendo esses tipos de processos, né? Então, depois foram criados os teares, né? Foram descobertos os fios. Então, tem civilizações que têm um requinte, um conhecimento muito grande de fios naturais, né? Então, a gente não pode falar também na história do têxtil ou da arte têxtil sem se ter em mente que até o século XIX, até o século XX, nós não tínhamos o conhecimento das fibras artificiais. Então, o homem só usava as fibras naturais, né? Que é a lã, a seda, né? E outras fibras que foram... Acho que o sisal também, que é da natureza. O sisal, as fibras vegetais, né? As fibras, né? Então, essas fibras que foram sendo utilizadas pelo homem para fazer esse tipo de utensílio, eram utensílios, né? Que daí a gente vai chamar, na realidade, assim, dos povos, o tecido nada mais é uma cultura material, né? Então,
é o material de determinadas culturas que ficaram. Tá? Então o têxtil também ele é característico também dependendo da civilização. Então pegando assim tipo poucas, porque tipo se eu falar da história do têxtil eu vou ter que falar da história do mundo, porque não se consegue dissociar uma da outra, né? Então, por exemplo, os egípcios, eles usavam o algodão, né? O algodão, o linho, né? Então isso eram características do povo egípcio. Olha que bacana. Usam até hoje, né? Usam até hoje. Então, por exemplo, se formos ver, o melhor algodão que se fabrica é o algodão egípcio, né? Então, essa tecnologia que os egípcios desenvolveram, na realidade, ela se perpetuou. Sim. Tá? Por exemplo, se nós falarmos em seda, nós vamos falar na China, né? Na China, no Japão, mas principalmente na China, né? Que na realidade ela conseguiu com o cultivo, né? E a criação do bicho da seda desenvolver um fio têxtil. Tá? Então, tudo vai se transformando, né? Então cada vez que eu falar num têxtil, eu tenho que falar de um determinado lugar. Né? Então, a pessoa que gostaria na realidade, de estudar sobre o têxtil, ela pode se debruçar, de repente, para estudar uma civilização. Tá? Então, os povos antigos, por exemplo, a história do têxtil também, ela não pode ser contada linearmente. Né? Eu não posso, tipo assim, colocar egípcios, chineses e todos mais. Por quê? Porque tem civilizações que tiveram determinados desenvolvimentos diferentes um do outro. Tá? Então, por exemplo, enquanto na China há 2.500 anos se fabricava as melhores sedas, não se conhecia na Europa esse tipo de fio. Tá? Então ela só foi para a Europa. Ficava mais no mercado deles ou nos países próximos? Isso, ela mais no Oriente, né? Mais no Oriente. Então, por exemplo, a seda, ela só foi ser conhecida na Europa depois das viagens do Marco Polo. Né? Que aí foram criadas também as rotas? As rotas da seda. A rota da seda. Para sair esse tipo de bem, né? Aí, então, também, por exemplo, a gente não pode, tipo, como eu digo, dissociar. Então, cada civilização tem uma característica, vai desenvolver determinado tipo de trabalho, né? Sim. Por exemplo, a Índia, o algodão também, né? No fiar. E aí também a arte têxtil, ela também pode ser apreciada na vestimenta, principalmente na vestimenta. Né? Então, tu pode tecer um tecido e agregar a ela determinados valores, tipo assim, pode na tecelagem tecer fios de algodão com fio de seda com fio de ouro. Né? Então, ela abarca algo muito grande, assim, de conhecimento, né? Sim. E aí também, então, tem isso, né? Tem essa passagem de tempo, então é uma passagem de tempo muito longa. Eu li também sobre o jacquard, que tinha uma técnica específica para se produzir o jacquard, tinha instrumentos específicos. Isso, né? Que o jacquard, na realidade, assim, por exemplo, se nós temos um tear simples, porque nós temos um modo, o teares existe desde, por exemplo, uma tribo indígena tem o tear, tá? No Peru eles têm teares diferenciados, do Brasil também tem outros teares, como eu digo, tem que estudar cada povo, cada civilização. E como é que eles usaram e criaram em cima daquele instrumento, né? E o importante do tear de jacquard é que, na realidade, ele surgiu no século XVIII, antes da Revolução Industrial. Tá? Então, esses teares, e o que eles fizeram? Eles, além porque o tear, por exemplo, é difícil um pouco de explicar, né? Mas o tear, quando se tece um tecido, né? A gente tem a trama, a urdidura e a trama, né? Então, é uma vertical e uma horizontal que vai tramando esses tecidos. A vertical é a urdidura? A vertical urdidura. É a urdidura. Que vai dar todo o comprimento do horizontal tecido. É a trama. É a trama. Então, só com esses dois tipos de fios eu posso ir fazendo combinações diferentes. Sim, belíssimo. Eu falo e fiz questão de explicar, porque eu aprendi a fazer tecelagem. Eu tinha o tear, eu aprendi a fazer na escola técnica, quando eu estudei em Porto Alegre, né?
Então é bárbaro. Eu fazia também abajures, cúpulas de abajures, né? A gente então fazia a urdidura e depois com a trama, com o fio, se fazia os desenhos, né? Que bacana. Então, tipo assim, então o tear, o mais simples, né? Ele tem um pente liso que é onde a urdidura vai passar em determinadas fissuras para dar o ponto, né? Na urdidura, no comprimento. E aí, então, esses pontos vão subir e vão passar a navalha aqui, né? Para passar a linha de um lado para outro. O tear de jacquard, ele é interessante porque no tear simples a gente tem um pente liso. E no tear de jacquard ele tem mais pente liso e ele tem mais o sentido horizontal e o vertical. Entendi. Então ele trama muito mais. Por isso que ele tem aqueles relevos. Isso, também, porque, por né? exemplo, para diferenciar um tecido, por exemplo, aqui, ó, posso mostrar, por exemplo, aqui, ó, um tecido simples, né? Eu falo porque eu sou apaixonada por jacquard. Então um tecido simples aqui, ó, né? Que é, por exemplo, a trama tem a trama cetim, a trama sarja, que são as mais simples que tem, né? Então, por exemplo, o jacquard, ele vai dar um desenho na parte de cima, né? Na parte de cima do tecido, e na parte interna ele vai ter um outro desenho invertido, com fios soltos, né? Então esse que é o jacquard, porque ele precisa de cartelas para ele poder fazer a leitura desses fios que vão passar no pente liso, né? Então, esse aqui é a diferenciação. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos logo para conversar, então, continuar conversando com a professora Luza Aquistapassi sobre a arte têxtil. Além dos projetos de arquitetura corporativa e arquitetura residencial, tem os projetos também de arquitetura comercial e os projetos de arquitetura de condomínio, por exemplo, né? Um espaço mais coletivo, salões de festa. E esse projeto aqui foi um projeto muito desafiador que eu adorei fazer, que era uma brinquedoteca. Então eu pude usar, claro que eu tive que me preocupar com as cores, com as imagens que iriam ser produzidas, colocadas ali no ambiente, nas paredes. E eu me preocupei porque eu tinha um conhecimento sobre isso e um cuidado sobre isso, né? Para também, através do meu conhecimento como arquiteta, poder ajudar as pessoas a cultivarem espaços agradáveis para as crianças e com imagens positivas. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Continuamos conversando com a professora Luza Aquistapassi. Professora, então a gente passa por períodos assim da antiguidade, depois de Cristo, da época medieval, o Renascimento, que não houve assim tanta expressividade nesse tipo de arte que ela está comentando, né? Teve mais a tecelagem não, os bordados e as tapeçarias, né? Isso. Vamos falar dessa mudança, então, que aconteceu na arte têxtil na Revolução Industrial, que aí ela se denomina mesmo arte, né? Vamos falar um pouco sobre esse período. Que na realidade, assim, a Revolução Industrial, ela teve o ápice dela, né? Foi em 1851, né? Onde a Inglaterra buscou mostrar para o mundo o que tinha de novidades dentro de têxteis, né? De têxteis e também de outros segmentos da indústria que o sistema industrial estava começando, né? Sim. Então, uma dessas importâncias que teve de importante na Revolução Industrial é que nesse período se começou a desenvolver tintas, né, para as estamparias. Também, por exemplo, essas tintas, elas eram feitas, por exemplo, que a Revolução Industrial ela teve uma característica que foi o desenvolvimento do maquinário, das máquinas, né, e também, por exemplo, das locomotivas que precisavam do carvão, né, para funcionarem. Sim. Então, esse carvão que ele era usado, ele era descartado, né?
Nesse descarte do carvão, um químico, né, que se chama hulha, que é um resto desse carvão, ele, como eu dizia, desenvolveu um processo químico que pudesse criar tintas que não fossem só naturais, começar a criar tintas sintéticas, né? Então, essa química que auxiliou também para esse desenvolvimento industrial do têxtil. Então, nesse período, a gente poderia dizer que nós começamos também a sair dos fios naturais e também passamos para os fios sintéticos. Os sintéticos foram só no século XX, só no século XX, mas no século XIX, né, com a Revolução Industrial, aconteceu algo importante, porque, por exemplo, o Reino Unido, a Inglaterra, né, eles tinham uma produção de lã muito grande. Então, as pessoas começaram a sair do campo e ir para a cidade com esse desenvolvimento industrial. Né? Só que no campo eles tinham teares muito rústicos. E aí, com esse processo todo de desenvolvimento de maquinários com o ferro, né, eles passaram a produzir também tecidos. Só que a Inglaterra, ela tinha uma proteção para a indústria de lã da Inglaterra, né, protegia essa indústria de lã. O que aconteceu foi o seguinte, que eles não davam apoio para o desenvolvimento do algodão. Então, como a Inglaterra a Índia era a colônia da Inglaterra, eles traziam tecidos de algodão muito finos da Inglaterra e também os tecidos estampados. Né? Então, até eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, esse aqui é um carimbo, né? Com o Paisley, que daí, então, posteriormente, esses tecidos, esses carimbos, eles são passados tintas e são carimbados. Então, esse carimbo, ele é importante para todo o desenvolvimento da estamparia também. Porque daí eles começaram a estampar tecidos, né? Aí, como na Inglaterra não poderiam imprimir tecidos e desenvolver tecidos de algodão na Inglaterra, os ingleses faziam fábricas nos Estados Unidos que produziam algodão, fabricavam, estampavam os tecidos e levavam novamente para a Inglaterra. Né? Então, essa revolução industrial também surgiu porque deu vazão também, né, para um artista que era William Morris, que é o divisor assim de águas, né, entre a arte e a indústria, né? Então ele sempre buscava, mesmo tendo um processo industrial, ele queria que o trabalho também tivesse arte, né? Então ele na realidade ele foi o precursor do Art Nouveau. Posteriormente do Art Nouveau teve o Art Deco, né? E também depois teve a Bauhaus. A Bauhaus, né? A escola Bauhaus. Então a Bauhaus sim que ela trouxe daí todo esse potencial do têxtil para um sentido de arte. Então a arte mesmo, a arte têxtil começou a ser conhecida como arte têxtil, separado da história do têxtil com a Bauhaus. Né? Então, os artistas das Bauhaus que começaram a desenvolver. E aí, como é que eles desenvolviam, então? Qual era a novidade? A novidade é que eles tinham um ateliê de tecelagem dentro da Bauhaus. Né? Só que, assim, a história do têxtil e a arte têxtil também, ela está muito ligada à história feminina. Porque, como as mulheres que desenvolviam os bordados, desenvolviam as costuras, o tricô, o crochê, então ela sempre foi vista como uma arte feminina. Então ela não teve uma importância tão grande. Na Bauhaus que se fez, né? Esse ateliê onde foi desenvolvido então as tapeçarias, a estamparia, né? Se criar os desenhos, tudo mais. Então teve esse auge, foi essa mudança radical mesmo, foi na Bauhaus. Inclusive com a participação da mulher, bastante com a participação da mulher, mas não como simplesmente aquela questão do têxtil doméstico, né? Mas o têxtil profissional, uma profissão, algo que um artista poderia usufruir. Né? E o interessante também é que depois veio outras escolas, né? E foi trazida para o Brasil também, todos esses movimentos, né? Porque a gente sabe que tudo
nada fica estanque num lugar só, né? Então teve isso que é importante. Então a escola Bauhaus, nós já estamos no século XX. No século XX. E como é que surge, como é que se dá isso no Brasil e no Rio Grande do Sul, por exemplo? É que então aí no Brasil ele demorou um pouco para chegar, mas assim a tapeçaria, a arte têxtil no Brasil, ela se dá mais depois dos anos 70, que teve um auge muito grande, 70, 80 e 90, né? Recente. E inclusive no Rio Grande do Sul, né? Até na própria Universidade Federal, né? Que a gente tem os professores que atuavam na instituição, né? No final do século, nos anos 70, 80 e 90, que acabaram sendo os precursores também dessa arte têxtil no Rio Grande do Sul, juntamente com alguns artistas de Porto Alegre. Então, tem, por exemplo, Iedo Tizzi, Berenice Gorini, Ana Norogrando, Evandira Dotto, Nelson Wanger, quem mais? Marlene Bianchini. Então, tem vários artistas que, na realidade, eram os professores da universidade. Da universidade. Esses são todos daqui ou gaúchos, né? Silvestre Pessiar também. Então, esse trabalho deles, Lúcia Isaia, né? E Porto Alegre tinha Joana Moro, que tinha um grupo também do Rio Grande do Sul, né? A arte têxtil do Rio Grande do Sul. Então, que levavam essa arte, né, para... tipo a divulgação e um trabalho, era uma dos itens dentro da própria arte, né? Sim, que bacana. Então, existiam as fábricas de tecido igual, né, aqui e em outros estados, mas estes artistas trabalhavam como artistas, né? Usavam a técnica do têxtil fazendo arte. Isso, porque na realidade, assim, tudo que as civilizações... Era feito no ateliê deles, no caso, né? Não era uma fabricação industrializada. É que a arte têxtil, na realidade, o que ela é? Ela é a passagem de um trabalho, de uma característica de determinadas técnicas têxteis, né? Por exemplo, como eu falei, a cestaria, que é uma trama, a tecelagem, o tecido estampado, né? O tecido bordado, então é uma série de coisas, por exemplo, trabalhos assim que, por exemplo, o macramê, o crochê, o tricô, que são coisas que se usa normalmente e que eles são transformados numa arte, né? Então, claro, ele vai ter uma conotação diferenciada. Então ele tem isso que é essa característica, né? Existem os pontos, existem as técnicas, mas o artista pode criar outras, né? Ele vai sair que na realidade, por exemplo, se eu tenho esse crochê, né? Ele vai ter um sentido decorativo na minha casa. Né? E o artista, na realidade, ele vai se apropriar desse processo de fazer o crochê e criar algo inédito numa peça única que vai se chamar obra de arte. Né? Então, aí dentro do trabalho que ele vai desenvolver. Né? E é importante também que esses professores, artistas também da universidade, que trabalhavam com têxtil, né, foram os precursores de se ter na universidade, né, o curso. Nós tínhamos o curso de arte decorativa, que depois também se transformou também num curso de pós-graduação em design de superfície, né? Então, tudo isso levou, né? Então, é uma história bem longa, mas é interessante para se saber que se tem, né, na porque ali se aprimora a técnica, se ensina outras pessoas e se forma outros artistas, né, que também vão trazer essa criatividade para o bem da arte, né? Das novas obras. Isso. Então tem que ensinar, né? Porque daí, por exemplo, para uma formação artística em têxtil, né? O aluno tem que aprender, o discente, né? Ele tem que aprender, por exemplo, sobre cor, sobre técnicas,
né? Como o que é um tecido, que tipo de tecido vai usar, que tipo de fio, que tipo de trama, né? O que significa também no contexto, como que ele vai ter uma arte diferenciada, algo próprio, né? Sim. Então, isso que é o interessante, assim, né? Então, a Universidade de Santa Maria foi muito reconhecida. Que bom. Né? Muito reconhecida, Que assim, bom, dentro dessa área. Tu trabalha na universidade, Sim, né? E tu trouxe um livro, nós precisamos encerrar o programa, tá? Uma conversa maravilhosa, né? Tu trouxe um livro aqui, A História de los Textiles, de Madeleine Ginsberg, é isso? Isso. Que algumas pessoas podem procurar numa biblioteca, querer ler mais sobre o assunto, né? Porque de têxtil tem uma infinidade de livros, né? Então, eu tenho muitos assim, então, tipo, para começar um conhecimento, esse aqui é um dos melhores assim, para início, né? Para início, para, na realidade, despertar o gosto das pessoas, né? E a gente tem que estudar a história também para saber o que já fizeram, para a gente poder chegar na criatividade. Isso. Professora Luza, muito obrigado pela sua colaboração ao programa, adorei. E nós vamos também fazer uma outra entrevista em outro momento sobre a sua arte para o nosso público conhecer também. Tá. Obrigada. Obrigada e agradeço. Estamos encerrando, então, mais um programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Você pode ver este programa na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados temos um programa inédito. Ou no site da TV Santa Maria, santamaria.tv.br, ou nas páginas sociais do Facebook e do YouTube da TV Santa Maria e do programa Lígia Marques. Agradecemos aos apoiadores culturais deste programa e a gente se vê nos próximos programas. E eu espero você.